E se o grande segredo para o sucesso não for ter um plano super detalhado, mas justamente o contrário? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem contra-intuitiva, mas muito poderosa, do livro O Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. É uma ideia que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente encara nossos objetivos. Pensa bem na nossa vida, na carreira. Aquele plano de 5 anos, sabe? Aquele roteiro todo certinho. A gente foi ensinado que esse é o caminho. Mas e se essa certeza toda for, na verdade, uma grande armadilha? Para explicar isso, o Taleb nos apresenta duas figuras bem diferentes. De um lado, tem o turista. Ele é totalmente refém do mapa. Se uma rua está fechada, ele entra em pânico, não consegue ver nada além do que estava planejado. Ele é frágil. Agora, do outro lado, tem o flanor. Ele passeia, sabe? Está aberto ao acaso. De repente descobre um café escondido, muda de rota porque viu algo interessante. Ele não só sobrevive ao inesperado, ele se fortalece com isso. E olha, essa mentalidade de turista não surgiu do nada, não. Por séculos, o pensamento ocidental foi super influenciado por essa ideia aqui, a de que toda ação precisa ter um objetivo final, um alvo claro e definido. É aquela crença de que a gente precisa saber exatamente o destino antes mesmo de dar o primeiro passo. O Taleb dá um nome para isso, falácia teleológica. É a ilusão de que a vida funciona como um GPS, que a gente coloca o destino e segue a rota sem desvios. E para mostrar o quanto essa ideia pode ser furada, vamos fazer uma viagem para a Grécia Antiga e conhecer a história de um filósofo que nos deu uma lição incrível sobre riqueza e, claro, incerteza. Então, nossa primeira parada é na Grécia Antiga. Vamos desvendar a famosa aposta de Tales e entender como um filósofo usou a incerteza a seu favor para construir uma fortuna. Tenta imaginar a cena. Tales, um dos maiores pensadores da época, vivia sendo provocado. Ah, tanta filosofia, diziam. Mas e o dinheiro? Se é tão esperto assim, por que não é rico? Bom, cansado dessa história, Tales decidiu mostrar na prática o valor da sabedoria. E o que ele fez foi simplesmente genial. Ele não foi lá e comprou as prensas de azeitona, não. Ele fez algo muito mais inteligente. Pagou uma taxinha, um valor bem pequeno, para garantir o direito de usar as prensas no futuro. Percebe a sutileza? O risco dele era mínimo, era só aquele pequeno depósito. E não é que naquele ano a colheita de azeitonas foi espetacular? Todo mundo precisava desesperadamente das prensas. E a única pessoa que tinha o direito de usá-las era o Tales. O resultado? Ele alugou o acesso por um preço altíssimo e ficou rico. Calou a boca de todo mundo. Agora vem a parte mais importante da história. Por séculos, essa história foi contada do jeito errado. A versão de Aristóteles, que virou a oficial, dizia que Tales era um gênio da previsão. Que ele olhou para as estrelas e previu a colheita farta. Essa interpretação só reforçou a ideia de que sucesso é saber o futuro. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. E se a genialidade do Tales não tivesse nada a ver com prever o futuro, e se o segredo for outro, completamente diferente? Pois é, o verdadeiro segredo, a real genialidade de Tales não era a previsão. A lição de verdade se resume a uma única e poderosa palavra: opcionalidade. Aqui está o pulo do gato. O Tales não precisava adivinhar o futuro. Ele não tinha que ser um profeta. Ele simplesmente fez uma aposta onde, se desse errado, ele perderia quase nada, mas se desse certo, o ganho seria gigantesco. Isso é uma opção. É ter o direito de fazer algo, mas não a obrigação. Se a colheita fosse ruim, ele simplesmente perderia o depósito dele. Fim de papo. Mas como a colheita foi boa, aquele direito se tornou uma coisa extremamente valiosa. E esse gráfico aqui mostra perfeitamente a beleza da jogada dele. É uma simetria fantástica. A perda máxima era pequenininha, fixa. Já o ganho potencial era enorme, ilimitado. Ele tinha muito mais a ganhar do que a perder. E isso, na essência, é ser antifrágil. Não é só resistir ao caos, é se beneficiar dele. E o mais incrível é que, quando a gente entende esse conceito, a gente começa a ver essas opções em tudo que é lugar. E muitas delas são de graça, só esperando para serem aproveitadas. Por exemplo, um convite para uma festa, sem precisar confirmar presença, é uma opção. Há o direito de ir, mas não a obrigação. O Vale do Silício, com aquela cultura de R rápido, R barato, é um ecossistema gigantesco de opcionalidade. Até a evolução da natureza funciona assim. Milhões de mutações de baixo custo, onde só as que dão muito certo sobrevivem e prosperam. Grandes inovadores entendem isso, mesmo que de forma instintiva. O Steve Jobs não fazia pesquisa de mercado para perguntar o que as pessoas queriam.
Ele criava algo novo e dava ao mundo a opção de gostar ou não. Ele não previu a demanda, ele criou a demanda através da opcionalidade. Tá, e o que a gente faz com tudo isso? A grande lição aqui não é tentar prever o futuro com mais precisão. A mudança de verdade é parar de focar em ser a pessoa mais inteligente e começar a pensar em como ser a mais antifrágil. O ponto crucial é este. A opcionalidade é um substituto para o conhecimento. Não é preciso ser um gênio da previsão. O que é preciso, na verdade, é ter a sabedoria de evitar riscos que podem tirar alguém do jogo e, ao mesmo tempo, manter os olhos bem abertos para reconhecer e agarrar uma oportunidade com ganhos gigantescos quando ela aparece. Na prática, isso significa adotar uma mentalidade de experimentação. Primeiro, testar muitas coisas diferentes. Segundo, e talvez o mais importante, garantir que o custo de cada erro seja pequeno. Terceiro, isso abre espaço para um grande acerto, um ganho inesperado e massivo. E por último, a parte racional, ter a disciplina de abandonar o que não funciona e dobrar a aposta naquilo que dá certo. E tudo isso nos traz de volta a famosa frase de Steve Jobs: continue faminto, continue tolo. Isso não é só um papo sobre paixão, não. É uma estratégia. Continuar tolo é rejeitar a arrogância de achar que dá para prever o futuro. É abraçar a experimentação sabendo que os maiores sucessos não vêm de um plano perfeito, mas sim da nossa capacidade de prosperar com o inesperado.